Acho importante ter em mente que todos os conflitos, as contradições, as assimetrias que existem na sociedade, racismo, homofobia, misoginia, capacitismo, podem acontecer também dentro da escola. Nenhuma escola está livre dessas contradições. Nenhuma escola está dentro de uma bolha. Penso que, então, para que a escola se torne um espaço seguro para todas as crianças, é preciso assumir o compromisso efetivo de construir um espaço aonde a diversidade seja celebrada. Um espaço aonde todas as formas de violência sejam enfrentadas de forma decisiva, pedagogicamente principalmente. Não podemos esquecer que a escola é um espaço de formação, e de sociabilização desses estudantes. Então, para que esse espaço seja um espaço seguro, a escola não pode abrir mão de enfrentar essas contradições, não pode abrir mão de garantir uma formação continuada dos professores, não só dos professores, mas de todos os profissionais que trabalham na escola. Penso eu que todos que trabalham na escola são educadores. Dessa forma, se preparando de maneira continuada, tendo a intencionalidade de enfrentar toda forma de violência, a escola, sem dúvida, pode se tornar um espaço seguro. E é nessa direção que nós aqui da Escola Parque estamos caminhando. As mudanças foram significativas, mas ainda não suficientes para que possamos ter adolescentes engajados no enfrentamento a toda forma de violência. Certamente muita coisa mudou, mais acesso à informação, mais conhecimento no que diz respeito, por exemplo, às relações raciais, no que diz respeito à luta antirracista, que é uma luta histórica. O movimento negro vem protagonizando essa luta já há muito tempo. De 2003 para cá, a sociedade brasileira passou a ter maior conhecimento sobre o racismo, como ele se manifesta, sobre formas de enfrentamento ao racismo, em função da aprovação da Lei 10.639, que alterou a LDB e determinou o ensino da história da África, dos africanos, a história do movimento negro, da resistência contra o racismo. E a partir daí, portanto, muita construção de conhecimento, né? Muitos livros foram publicados, né? Muitas teses de doutorado, dissertação. Então, sim, muito conhecimento acumulado e, por conta disso, eu acredito que houve um avanço, sim, nesse processo. Entretanto, no que diz respeito ao racismo, nós estamos falando de uma questão estrutural, que ultrapassa até a escola, ultrapassa muita coisa. Então, apesar do avanço, apesar desse conhecimento, ainda precisamos caminhar mais, ainda precisamos nos fortalecer, ainda precisamos aprender e continuar tendo intencionalidade pedagógica para formar essas crianças, para que eles cresçam e não repitam o pior no futuro. Auxiliando os funcionários administrativos a concluir um curso autoinstrucional de educação antirracista, nós trabalhamos com estudantes desde o infantil até o ensino médio, e não há dúvida que esse tipo de ação que vem sendo protagonizada nos últimos anos pelo Comitê Antirracista da Escola Parque vem dando resultado. Eu tenho ouvido, né, de determinados pais, os pais vêm dizendo assim para mim: poxa, Fábio, a gente lá em casa não pode falar qualquer coisa não, porque meu filho sempre chama atenção. Olha, isso é racismo, olha, isso é machismo, olha, você não pode falar mais isso. Nós entendemos que isso é um reflexo do trabalho pedagógico, né, de construção de uma cultura antirracista, de uma cultura que celebra a diversidade na escola, que está repercutindo nas famílias. Então, se a gente entende que a escola é necessariamente o espaço do erro, do conflito, da frustração, que, na verdade, erro, conflito e frustração são matérias-primas fundamentais para o nosso trabalho, não é? É importante também garantir que tudo isso aconteça num espaço seguro, saudável. Então, me parece que compete à escola, primeiro, trazer transparência para os seus valores, criar situações de aprendizagem, de conscientização sobre a importância desses valores, interditar as ações e os sujeitos que, de algum modo, confrontam esses valores, mas acreditando fundamentalmente na transformação. Né? Educar é acreditar na transformação. Então, nós acreditamos que hoje um sujeito que erra, um sujeito que entra em conflito, um sujeito que se frustra, é capaz de maturar isso e lidar de maneira
autônoma e responsável. Para que isso aconteça de maneira ainda mais potente, a parceria de escola e família é fundamental. Eu acredito realmente que ninguém conhece melhor uma criança do que seus cuidadores, do que seu pai, do que sua mãe e seus cuidadores, né? Mas eu também acredito que todos os adultos que de algum modo convivem com esse sujeito, com essa criança, com esse jovem, também têm algo a dizer, também têm perspectivas de mundo a apresentar, também têm outros olhares a apresentar. E se esses adultos forem educadores, me parece que essas outras perspectivas, esses outros cuidados serão ainda mais enriquecedores. Então, é fundamental que a parceria entre escola e família se faça nesse processo de construção desses sujeitos que erram, que se frustram, que entram em conflitos e que, por isso, crescem, no fim das contas, né? Que uma escola ela é fundamentalmente um espaço de encontros, né? Encontros realizados por sujeitos que têm cada qual a sua história, suas individualidades, né? Suas demandas, e que vêm para o espaço escolar construir coletivamente aquilo que somente no espaço escolar é possível, né? Então, repara que, se por um lado a escola é um espaço de encontro de sujeitos, de indivíduos, ela se propõe a ser o espaço de construção de coisas colaborativas, né? Então, é claro que nesse processo, por sujeitos autorais, individuais, né, de missões que sejam colaborativas, necessariamente haverá conflitos, haverá o erro, haverá frustrações, né? Mas me parece que é positivo que seja assim. Repara que a escola ela resiste hoje talvez como um dos poucos espaços, uma das poucas instituições que se propõem a ser justamente um local de construção de relações colaborativas, éticas, responsáveis. A escola parece um pouco na contramão do que hoje parece ser predominante, né? A escola ela resiste como espaço da construção de consensos, a escola resiste como espaço para ampliação de perspectivas, não é? Então, no fim das contas, é bom que a escola seja o lugar para se errar, para se frustrar, para se entrar em conflitos, porque, no fim das contas, é um espaço seguro, em que a gente pode aprender a lidar com essas dimensões que são super bonitas e significativas da vida, né? E possamos, assim, fazer melhores escolhas, inclusive, né? Eu acho que a escola é o lugar em que se pode errar e, a partir daí, distinguir quais são os erros que são aceitáveis e os que são inaceitáveis, né? É aquela menina que tem uma perspectiva mais ensimesmada da realidade e que na escola aprende a ganhar em pluralidade, em perspectiva, né? É aquele menino que é mais introvertido e que na escola se transforma, ganhando em capacidade de comunicação, de sociabilidade. Enfim, são esses jovens que de início têm alguma dificuldade em entender a importância dos acordos e das regras e com o passar do tempo vão se transformando. Vai ocorrendo essa virada, né, de tal modo que eles conseguem perceber que a observação dessas regras, desses acordos, é algo fundamental, não só para o convívio na escola, mas o convívio em sociedade. Então, essa virada, essa transformação acontece a todo momento na escola, né? Eu acho que hoje nós temos jovens que vivem realmente num mundo mais diverso e que topam essa diversidade. Esses jovens topam viver num mundo de maior diversidade do que talvez gerações anteriores. Eles, de fato, vivem num mundo mais diverso, eles vivem num mundo com maior pluralidade, ou que pelo menos é resultado de perspectivas mais amplas de mundo. Isso não quer dizer que não haja um tensionamento, pelo contrário, né? Então, se ao mesmo tempo temos uma geração de jovens que vive num mundo mais plural e mais diverso, essa mesma geração de jovens vive num mundo que tem resistência ao aumento dessa diversidade, dessa pluralidade, né? Então, de novo, há um tensionamento. É possível, inclusive, que haja jovens que entendam, me parece equivocadamente, que um mundo mais diverso, um mundo mais plural é contrário aos seus interesses ou às suas demandas, né? Nesse sentido, me parece fundamental tanto a escola quanto os demais adultos que convivem com esses jovens
construir a percepção, o entendimento que um mundo mais diverso, que um mundo mais plural, que um mundo mais responsável, ético, nunca é ruim. Pelo contrário, por mais que eventualmente na construção dessa pluralidade, na construção dessa diversidade, algumas demandas individuais, né, possam ter um tamanho menor, possam ser colocadas numa outra dimensão, viver num mundo mais plural, ético, diverso, nunca é ruim para nenhum de nós, né? Repara que a Escola Park ela foi fundada em 1970, num contexto bastante conturbado em nosso país, não é? E ela surge para ser alternativa aos projetos pedagógicos, educacionais que até então existiam, né? Então, ela surge para oferecer à sociedade carioca um projeto pedagógico que, primeiro, acredita que o conhecimento não está posto, que ele é construído por um sujeito poderosíssimo, potente, seja qual for esse sujeito, ao mesmo tempo que, se essa construção for colaborativa, ela é ainda mais rica, né? Um projeto pedagógico que acredita que o sujeito é integral, então, na verdade, todas as dimensões que permeiam a vida de um indivíduo contribuem para a maneira como aquele indivíduo, aquele sujeito vai construir o conhecimento. Então, repara que essas são crenças que a Escola Park tem, são valores que a Escola Park tem desde a sua fundação. E esses valores permanecem ainda hoje. Então, na verdade, é claro que esse passado, essa fundação nesses termos, ainda hoje nos provoca, nos norteia, né? A Escola Park ela consegue, ao mesmo tempo, ser uma instituição calcada em valores muito sólidos, que são esses que eu trouxe, ao mesmo tempo que é uma instituição muito contemporânea, ela é muito atual, que parece ser algo contraditório, né? Uma escola fundamentada em valores que dizem respeito a uma fundação, a um passado, mas que é contemporânea ao mesmo tempo. É porque, na verdade, acho que essa contemporaneidade da Escola Park não acontece apesar dos seus valores, acontece por conta desses valores, porque são valores também bastante alinhados com as demandas dos nossos tempos, né?